Inscreva-se agora e mergulhe na história épica de Santa Catarina de Siena, uma chama que incendiou o mundo com fé, amor e coragem inabalável. O século XIV pairava sobre a Europa como um inverno cruel, um manto de trevas que sufocava a esperança em seu berço. As campanas de pedra das catedrais ecoavam lamentos fúnebres em cidades devastadas pela fome, pela peste negra, por guerras fratricidas entre reinos e por cismas que rasgavam a alma da cristandade. O Papa, exilado em Avignon, abandonara Roma, e a Santa Sé, cambaleante, era um farol apagado, incapaz de guiar o povo através da tormenta. Pelos caminhos tortuosos do império, cadáveres se amontoavam sem oração, e o ouro frio e traiçoeiro sufocava o evangelho, enquanto a ambição substituía a caridade. A fé gemia, ferida em seu coração, sob nuvens negras que silenciavam o céu, como se Deus tivesse voltado o rosto. Mas como narram as Escrituras, quando a escuridão parecia absoluta, quando o desespero ameaçava engolir a esperança, Deus escolheu um profeta, não entre reis, bispos ou doutores eruditos, mas no ventre humilde de Lapa Piacente, esposa de Jacobo Benincasa, um simples tintureiro de Siena, uma cidade encravada nas colinas toscanas, onde a arte florescia entre a lama e a fé, por vezes se misturava à superstição, oscilando entre o sagrado e o profano. Não perca essa narrativa que vai mexer com sua alma. Inscreva-se agora. Siena, nos dias dourados da Idade Média, era um mosaico de contrastes. Suas ruas de paralelepípedos serpenteavam entre oficinas de tintureiros, padarias fumegantes e altares de rua adornados com flores frescas, onde o povo depositava suas preces e temores. As torres altas da cidade erguiam-se como sentinelas, desafiando o céu, enquanto o mercado pulsava com o cheiro de pão quente, lã tingida e incenso que subia dos conventos. Em 1347, numa noite de primavera sob um manto estrelado, Lapa, exausta, após 22 partos, sentiu as dores do nascimento. Uma quietude sobrenatural envolveu a casa dos Benincasa, como se o próprio tempo tivesse parado para testemunhar. Os cães calaram, as campanas silenciaram, e apenas um pulsar celeste como um coração vindo do céu ecoava no ar. Jacobo, sussurrou Lapa, enquanto as parteiras preparavam os panos. Há uma luz na sala, não vês? O tintureiro, com o rosto marcado pelo trabalho, aproximou-se da janela. A lua, imensa e branca, repousava sobre a colina de São Domingos, banhando a cidade em um brilho etéreo. Um perfume suave, como de flores impossíveis, invadia o ambiente, trazendo uma paz que desafiava a compreensão. Então, um choro claro e breve rompeu a escuridão, como o toque de um sino na noite profunda. É uma menina, anunciou a parteira, com olhos úmidos, impressionada pela paz que emanava daquele pequeno ser. Chamaram-na Catarina, um nome que ressoaria como trovão suave, capaz de partir a rocha da indiferença e reacender corações em um mundo mergulhado no caos e na desesperança. Inscreva-se para acompanhar essa história transformadora. Aquela menina nasceu em meio à desolação, mas sua vida foi marcada por um silêncio profundo diante do mundo e uma voz ardente diante de Deus. Anos depois, seu confessor, o bem-aventurado Frade Raimundo de Capua, escreveria com reverência: O Altíssimo, vendo a lama e a escuridão do mundo, quis plantar um lírio branco no lodo. De uma boca sem letras, fez brotar sabedoria que calou os sábios. De uma jovem analfabeta, fez doutora da igreja. Catarina, uma alma que aprenderia a ler nas chagas de Cristo, desafiaria imperadores, repreenderia papas, consolaria moribundos e ditaria palavras que séculos depois ainda ardem como brasas, vivas, guiando os que buscam a verdade em tempos de incerteza.
Sua vida não começou com conquistas ou milagres, mas com um silêncio que guardava uma promessa divina, uma voz que romperia as trevas e ecoaria por gerações. Junte-se a nós e viva essa jornada de fé. Inscreva-se agora. Na Casa Humilde, dos Benincasa, ao pé do convento de São Domingos, Catarina, a visbensítio quarta filha de Lapa e Jacobo, crescia entre cântaros de água, o ruído rítmico dos teares e o aroma quente de vinho fervido e sopa de lentilhas. Lapa, marcada pela perda de metade de seus filhos, cuidava dela com ternura, mas também com o pragmatismo de quem conhecia a fragilidade da vida. A cidade ao redor pulsava com vida. Mercadores gritavam nos mercados, artesãos martelavam em suas oficinas, e frades dominicanos pregavam nas praças, enquanto o cheiro de incenso se misturava ao da lama nas ruas. Catarina, porém, era diferente. Enquanto outras crianças brincavam de cavaleiros ou brandiam espadas de madeira, ela se isolava em cantos silenciosos, fitando o céu com olhos que pareciam enxergar além das nuvens, como se já dialogasse com o invisível. «Catarina, por que não brincas com tuas irmãs?» perguntava Lapa, amassando o pão com mãos calejadas. «Brinco, mamãe», respondia a menina com um sorriso suave, quase secreto. «Brinco de olhar para Jesus. Inscreva-se e sinta a força dessa alma única». Aos 6 anos, Catarina teve sua primeira visão, um momento que mudaria seu destino para sempre. Subia a escada de casa, com os cabelos soltos e os pés descalços, quando sobre o telhado vizinho, uma luz mais brilhante que o sol a envolveu, como se o próprio céu tivesse se aberto. No centro, um homem de roupas brancas, com uma tiara na cabeça e um olhar de ternura infinita, a fitava. Era o Rei dos Reis, Jesus Cristo em toda a sua glória, cercado por uma aura que parecia pulsar com vida. Catarina, trêmula, correu escada abaixo, jogou-se ao chão e escondeu o rosto entre as mãos, o coração disparado. «Vi Jesus!» gritou, com a voz entrecortada. Os vizinhos riram, achando que era fantasia. Os irmãos a chamaram de sonhadora. Lapa, com um suspiro, pensou que era apenas imaginação infantil. Mas Catarina sabia. Era real, uma chama que se acendia em sua alma e nunca se apagaria. Desde aquele dia, algo mudou dentro dela. Seus olhos carregavam um brilho novo, como se ela tivesse visto o próprio coração de Deus. Não perca essa visão. Celestial, inscreva-se agora. Aos 7 anos, sozinha em seu quarto, Catarina fez um voto secreto de virgindade, consagrando-se a Cristo, seu esposo invisível. Cada gesto, lavar pratos, varrer a entrada, acariciar um gato de rua que rondava a casa, tornou-se uma oferenda silenciosa, um ato de amor ao seu amado. Enquanto suas irmãs sonhavam com vestidos de linho bordado, galãs e casamentos, ela almejava túnicas ásperas, coroas de espinhos e cálices transbordando de sangue redentor. Sua alma já vivia em outro plano, onde o mundo material era apenas um eco distante da eternidade que ela buscava. Cada passo que dava, cada respiração, era uma entrega ao seu esposo, uma dança silenciosa com o divino. Inscreva-se para mergulhar nessa entrega total. Aos 12 anos, quando Lapa começou a planejar seu casamento com uma família vizinha, orgulhosa dos arranjos, Catarina recusou com uma firmeza que surpreendeu a todos. «Não, mãe», disse, com uma voz que não parecia de criança, mas de alguém tocado pelo céu. «Já entreguei meu coração a Cristo. Ele é meu esposo e não posso me casar». Lapa, exasperada, tentou dobrá-la, tirou seu quarto, encheu-a de tarefas domésticas até a exaustão, proibiu suas orações, na esperança de que ela abandonasse o que chamava de jogo de meninas. Catarina obedecia sem queixas, carregando baldes d'água, esfregando panelas, dobrando panos, mas em silêncio orava, repetindo as palavras do salmista. «O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei?
Seu coração permanecia intocado, firme como uma rocha. Uma tarde, exausta pelo trabalho e pela pressão, desmaiou junto ao forno de pão, onde o cheiro de massa quente enchia o ar. Com febre e olhos ardendo, sussurrou: Mãe, não me tire Jesus, ele é tudo para mim. Lapa, tocada por aquelas palavras, sentiu seu coração se partir. O orgulho e a resistência cederam, e ela percebeu que aquela filha não era como as outras. Catarina ganhou sua cela, um quarto estreito, mal iluminado por uma janela, onde rezava dia e noite, dormia pouco e comia ainda menos. Seu corpo se afinava como uma corda tensa, mas sua alma florescia como um jardim celeste, irrigado pela graça divina, um oásis de luz em meio à escuridão do mundo. Inscreva-se para acompanhar essa transformação espiritual. A fama de sua santidade espalhou-se por Siena como o perfume do açafrão, sutil mas inconfundível. Alguns a admiravam, vendo nela um reflexo da Virgem Maria. Outros a temiam, chamando-a de a louca do bairro de Fontebranda. Catarina não respondia. Às críticas, apenas sorria e oferecia tudo a Deus, como se cada insulto fosse uma flor depositada aos pés de seu esposo. Seu pai, Jacobo, a surpreendeu em oração, de joelhos no chão de pedra, com os braços abertos como numa cruz e o rosto brilhando de uma luz impossível, como se o próprio céu a envolvesse. Chorando como criança, caiu de joelhos. Perdoe-nos, filha, não entendemos quem eras. Ela o abraçou com ternura e sussurrou: Sou apenas uma serva, não me olhe, olhe para ele. Assim nasceu o lírio de Siena, não em jardins perfumados, mas no pó de uma casa humilde, entre cascas de cebola, panos manchados e ruídos de potes. Suas raízes, invisíveis, afundavam-se profundamente na rocha da eternidade. E a flor que dela nasceria perfumaria o mundo por séculos, um testemunho vivo do poder do amor divino. Junte-se a essa história de humildade e santidade. Inscreva-se agora. Em 1359, com apenas 12 anos, Catarina vivia em um equilíbrio sobrenatural entre o silêncio e o amor, entre a cruz e a ternura. Sua cela, um santuário de 3 metros com paredes manchadas pela fumaça de velas, guardava apenas um crucifixo de madeira, um rosário de contas ásperas e uma súplica constante. Senhor, dá-me tua cruz, mas dá-me também tua alegria. Que tua dor seja meu descanso e teu sangue meu perfume. Seus jejuns extremos, semanas inteiras a pão seco e água, às vezes nem isso, horrorizavam Lapa, que tentava forçá-la a comer com ameaças e súplicas, temendo pela vida da filha. Mãe, o pão deste mundo não me sacia, só o pão vivo me alimenta, respondia Catarina com voz doce, mas firme. Lapa, sem entender, olhava-a com uma mistura de medo e amor, incapaz de compreender a chama que consumia sua filha, uma chama que não vinha da terra, mas do céu. Inscreva-se e sinta essa entrega mística. Então, numa noite de silêncio denso, quando até os grilos pareciam calados, um acontecimento selou seu destino para sempre. Catarina, prostrada no chão de sua cela, após um dia de oração e serviços domésticos, sentiu uma luz envolver o quarto, mais quente e viva que qualquer vela. Um aroma impossível, uma mistura de incenso, lírios e terra molhada, preencheu o ar, como se a própria criação celebrasse. Levantou a cabeça lentamente e o viu. Jesus, revestido de glória, acompanhado por Nossa Senhora, São João Evangelista, São Paulo e São Domingos. Ele usava uma túnica branca como a neve, e sobre suas têmporas brilhava uma coroa de espinhos, resplandecente como ouro fundido. Catarina, trêmula, mal conseguia falar, seus lábios secos pelo jejum. Senhor, és tu, sussurrou, com a voz quase sumindo. Jesus sorriu, e em seus olhos havia uma ternura que poderia incendiar o universo.
Catarina, filha minha, tu me amaste desde a infância, me buscaste nas coisas pequenas e me encontraste no silêncio. Renunciaste a tudo por mim. Hoje te recebo como esposa. A Virgem Maria aproximou-se, trazendo um anel invisível, feito não de ouro, mas de fé e sangue, e o colocou em seu dedo. Uma chama percorreu seu corpo, não de dor, mas de um amor tão puro que parecia impossível de suportar. Agora és minha, disse Jesus. Teu coração baterá no ritmo do meu, tuas penas serão minhas penas, tuas palavras serão minhas. O mundo não te compreenderá, mas tu o amarás com meu coração. Catarina fechou os olhos e uma lágrima rolou por sua bochecha, não de tristeza, mas de plenitude, como se sua alma tivesse tocado o próprio coração de Deus. Quando recobrou os sentidos, o quarto estava vazio, mas uma brasa ardia em sua alma, um fogo que nunca se apagaria. Desde então, viveu como esposa do Cordeiro, com um anel invisível queimando em seu dedo como um selo eterno. Uma promessa de união que a sustentaria até o fim. Inscreva-se para vivenciar essa união celestial. Seu corpo enfraquecia, pálido e frágil, como a casca de um ovo, mas sua alma ardia com uma intensidade que desafiava a compreensão humana. Frei Tomás, seu confessor, escreveu anos depois: Nunca vi uma criatura tão possuída por Deus. Sua alma era uma tocha que ardia sem se consumir. Quando falava de seu esposo, até os incrédulos sentiam o céu se abrir. A notícia de sua santidade começou a se espalhar além dos muros de Siena. Peregrinos vinham de longe, atravessando colinas e florestas, apenas para vê-la em silêncio, esperando uma palavra, uma oração, um olhar que trouxesse paz. Catarina, alheia à fama, seguia lavando os pés de leprosos e limpando feridas em hospitais improvisados, onde o cheiro de doença era quase insuportável. Cada curativo que aplicava era uma flor depositada na fronte de Cristo. Cada ferida que limpava, um beijo em suas chagas. Ela se tornou um claustro vivo, um altar sem paredes, uma esposa apaixonada que caminhava entre os homens, levando o coração de Deus em seu peito, transformando o sofrimento em louvor, o desespero em esperança. Não perca essa vida de serviço e amor. Inscreva-se agora. Mas o céu, que até então aguardara como um tesouro escondido, decidiu que era hora de revelá-la ao mundo. Numa manhã de primavera, enquanto orava em profunda contemplação, uma voz, forte como trovão e doce como carícia, falou ao seu coração. Catarina, saia de si mesma. Não te criei para ti só. É hora de dar à luz o que carregas dentro. Ela tremeu, agarrando-se ao chão, como se temesse ser arrastada pelo vento divino. Senhor, como falarei aos homens se só sei falar contigo? Perguntou com a voz embargada. A voz respondeu firme e amorosa. Colocarei em tua boca palavras de fogo. Não temas, o mundo está doente e tu serás minha medicina. Obediente até o impossível, Catarina levantou-se não como rainha, mas como serva. Colocou o manto branco de terciária dominicana, pegou o rosário e desceu as escadas da casa familiar. Aquela foi sua segunda encarnação. O momento em que a santa escondida nascia para o mundo, pronta para transformar a história com sua fé ardente. Inscreva-se para acompanhar essa missão divina. Seus passos começaram a cruzar as ruas de Siena, onde a miséria e o desespero reinavam como senhores cruéis. Primeiro foram os pobres, aqueles esquecidos nas vielas escuras da cidade. Ela entrava em bairros que ninguém ousava visitar, onde o cheiro de podridão e o lamento dos enfermos afastavam até os mais corajosos. Abraçava leprosos, cujos corpos eram rejeitados até por suas famílias. Limpava feridas supurantes com as próprias mãos e sussurrava a moribundos. Não temas, Cristo te espera de braços abertos. És filho sua alegria. Depois vieram
Os condenados, aqueles que enfrentavam o patíbulo com almas cobertas de sombra, temendo o juízo final. Catarina entrava nas prisões como quem entra numa capela. Sentava-se ao lado dos prisioneiros, segurava suas mãos encadeadas e dizia: Irmão, não morra sem esperança. O sangue de Cristo pode lavar até a culpa mais escura. Arrepende-te, e o céu se abrirá para ti. Muitos morriam com um sorriso nos lábios, chamando-a de irmã, mãe, anjo, como se sua presença trouxesse um pedaço do paraíso à terra. Junte-se a essa corrente de compaixão, inscreva-se agora. Pouco a pouco, um grupo de discípulos se formou ao seu redor. Homens e mulheres, jovens e idosos, leigos e clérigos, atraídos por uma rede invisível de amor. Eles mesmos não sabiam explicar por que a seguiam, apenas sentiam que, perto de Catarina, a alma despertava, como se ela acendesse uma chama adormecida em seus corações. Um jovem Tomaso escreveu: ela não falava como os doutores da igreja, com suas longas citações e argumentos. Mas quando dizia, Cristo te ama, acreditávamos porque ela falava como quem ouviu isso diretamente de sua boca. Foi então que Frei Raimundo de Capua, doutor em teologia, piedoso e prudente, entrou em sua vida como confessor. No início, duvidava de seus êxtases e visões, achando-a estranha, talvez perigosa. Mas bastou uma confissão para que ele entendesse. Padre, disse ela com voz serena, não peço que me compreenda, só que me guie para onde Deus deseja. Estou disposta a obedecer, mesmo sem entender. Raimundo ficou mudo e, a partir de então, tornou-se seu defensor, seu escudeiro, seu cronista. És como uma nova Débora, disse-lhe um dia com admiração. Não lutas com espada, mas com lágrimas. Não gritas, mas fazes tremer os poderosos com tua mansidão. Inscreva-se e viva essa força espiritual. Siena, naqueles anos, estava dilacerada por guerras entre guelfos e gibelinos, facções que se matavam nas esquinas, transformando ruas vibrantes em campos de sangue. As torres, antes símbolos de orgulho, agora testemunhavam vinganças e traições. Catarina, sem medo, ia de casa em casa, buscando reconciliação entre famílias inimigas por gerações. Com lágrimas nos olhos e orações nos lábios, selava pactos de paz que desafiavam o ódio enraizado. Entrava no conselho da cidade como uma simples leiga, sem título nem poder, e saía com acordos que embaixadores experientes não conseguiam. Quem é essa mulher? Perguntavam os políticos, perplexos com sua influência. Ela não fala, com a lógica do mundo, mas com a loucura do amor. Respondiam os que a conheciam, e onde o amor entrava, o impossível se tornava real. Seu corpo, marcado por jejuns prolongados, disciplinas de cordas com nós, noites em claro e lágrimas. Doces começava a ceder, mas ela seguia em frente como uma tocha que prefere se consumir a deixar de iluminar. Catarina, você está se matando. Por que se nega o descanso? Perguntou um discípulo angustiado. Ela respondeu com um sorriso suave, enquanto se ajoelhava junto a um enfermo. Descansarei quando todos souberem que Cristo os ama. Não perca essa coragem indomável. Inscreva-se agora. A peste negra retornou a Siena como um cavaleiro sombrio, trazendo morte, choro e medo. As campanas tocavam lamentos a cada hora, e carros cheios de corpos percorriam as ruas, deixando um rastro de agonia. O cheiro de carne em decomposição misturava-se ao incenso, e o desespero tomava conta. Os ricos fugiam para suas vilas luminosas. Campo, os médicos fechavam suas portas. Os confessores se escondiam em celas, temendo o contágio. Mas Catarina, com seu manto branco de terciária dominicana, apertado por um simples cordão, saía às ruas. Não carregava báculo nem espada, apenas um rosário entre os dedos e um olhar firme, como se visse além da morte. Onde outros fugiam, ela entrava.
Onde reinava o abandono, ela plantava ternura como uma semente que brota em solo árido. Inscreva-se para sentir essa compaixão sem limites. No Hospital da Escala, transformado em um campo de batalha entre a vida e a morte, Catarina apareceu numa manhã com um balde de água, um pano e um sorriso sereno. "Quem é você?" perguntou a priora, horrorizada ao vê-la entrar entre os infectados, onde o ar era pesado com o cheiro de doença. "Sou Catarina", respondeu com simplicidade. "Não trago mais remédio que o amor. Deixe-me servir." Desde aquele dia não descansou. Lavava os doentes, alimentava-os com suas próprias mãos, cantava hinos suaves ao ouvido dos febris, rezava por eles como uma mãe que embala um filho moribundo. Muitos, ao morrer, apertavam sua mão com a força de quem sabe que não está sozinho. Uma idosa sem família chorou entre lágrimas. "Catarina, não tenho filhos, nem marido, nem nome, mas você me faz sentir que ainda sou alguém." Catarina beijou sua testa com ternura e disse: "Você é a filha mais amada do Pai. Ele tem esperado por você desde a eternidade. Junte-se a essa missão de amor. Inscreva-se agora." Em uma ocasião, um frade recusou confessar um moribundo, apestado temendo o contágio. Catarina colocou-se à sua frente com voz suave, mas firme como uma espada embainhada. "Padre, quem é você para guardar a salvação apenas para os sãos? Abra os ouvidos. Onde está o sofrimento, ali está Cristo." Envergonhado, o frade obedeceu, e Catarina o acompanhou até o leito do doente. Juntos, choraram enquanto administravam os últimos sacramentos. As histórias se multiplicavam. Um jovem com olhos vazios aprendeu a rezar com ela. Uma mãe que perdera 5 filhos encontrou alento em seu abraço. Um prisioneiro infectado, evitado até pelos carcereiros, morreu sorrindo porque Catarina lhe disse: "Hoje estarás com ele no paraíso." Seus discípulos suplicavam que descansasse, que se protegesse. Raimundo de Capua chegou a implorar: "Irmã, se você morrer, quem falará em nome de Cristo?" Ela respondeu com um brilho sereno no olhar: "E se viver fosse calar seu amor? Morrer servindo é viver eternamente. Inscreva-se e viva essa entrega total." Mas Catarina não brilhava apenas entre os doentes. Ela se tornou mediadora entre as facções que dilaceravam a Itália, um território fragmentado por guerras e ambições. Viajava entre cidades em conflito, Pisa, Lucca, Florença, sentando-se diante de senhores feudais, comerciantes e embaixadores. Falava não como diplomata com estratégias frias, mas como uma mãe que chora por seus filhos. "O sangue de Cristo clama por unidade", dizia, com voz que tremia de emoção. "Como podem invocar seu nome enquanto se devoram uns aos outros?" Às vezes chorava diante deles, suas lágrimas caindo como pérolas. Outras batia na mesa com uma força incomum para uma mulher tão frágil, como se o próprio espírito a movesse. Seus olhos brilhavam com uma autoridade que não vinha dos livros, mas do céu. Basta de guerras entre irmãos, basta de sacrilégios disfarçados de política. A igreja sangra porque vocês esqueceram o amor. Muitos ouviam, tocados por sua sinceridade. Outros zombavam, chamando-a de visionária, mas ninguém permanecia indiferente. Catarina havia se tornado a consciência viva de seu tempo, uma voz que ecoava onde a razão falhava, um farol em meio à tempestade. "Não perca essa força transformadora, inscreva-se agora." Uma noite, após um dia exaustivo de serviço e mediações, Catarina desmaiou em sua cela. Seu corpo tremia, com febre, alta e pernas cobertas de feridas por tanto andar, descalça pelas estradas poeirentas. Beatriz, sua fiel amiga e discípula, tentou levantá-la com lágrimas nos olhos. "Catarina, você está à beira da morte. Por que continua?" Catarina abriu os olhos lentamente e um sorriso fraco, mas radiante, se desenhou em seu rosto.
porque ainda há alguém que não ouviu que é amado. Respondeu, voltando a dormir, abraçada a uma cruz de madeira que segurava como um tesouro. Sua reputação crescia, espalhando-se como fogo. Alguns a amavam como santa, vendo nela um reflexo de Deus. Outros a odiavam, chamando-a de fanática, visionária, uma mulher que ousava governar homens em um mundo que não aceitava sua voz. Ela não respondia às acusações, apenas se ajoelhava e orava. Senhor, se devo ser escândalo, que seja para a sua glória. Dê-me a graça de amar até aqueles que me ferem, pois eu também feri seu coração tantas vezes. Inscreva-se para acompanhar essa resiliência. A cidade de Siena começava a mudar sob sua influência. As ruas, antes marcadas por ódio e sangue, agora viam procissões penitenciais, onde o povo cantava salmos e pedia perdão. Famílias inimigas, separadas por décadas de vinganças, se reconciliavam, abraçando-se em lágrimas. Frades voltavam a confessar, inspirados por sua coragem. Os hospitais, outrora vazios de esperança, pulsavam com vida, como se a presença de Catarina trouxesse um sopro divino. Ela não trouxera riquezas, decretos ou exércitos. Trouxera apenas Cristo, e isso bastava. Onde ela entrava, o mundo parava, porque ela não falava a partir da doutrina, mas da ferida. O povo, também ferido, reconhecia nela algo que não podia nomear, mas que curava. Uma presença que era alívio, uma voz que era consolo, mãos que eram as de uma mãe que não se cansa de curar. Assim, a filha de um tintureiro, sem espada nem cátedra, sem livros nem cargos, tornou-se o bálsamo para uma cidade que sangrava, um sinal vivo do amor que redime. Junte-se a essa história de cura. Inscreva-se agora. Em 1376, o chamado de Deus a levou além dos muros de Siena a uma missão que mudaria a história da Igreja. O Palácio Pontifício de Avignon erguia-se como uma fortaleza de mármore e orgulho às margens do rio Ródano, na França. Ali, entre salões dourados, tapeçarias flamengas e espelhos reluzentes, vivia o Papa Gregório XI, mais rei sitiado que sucessor de Pedro, cercado por cardeais temerosos, embaixadores intrigantes e conselheiros que falavam de política, poder e conveniências, mas raramente do Evangelho. O papado estava há mais de 60 anos ausente de Roma, e a cidade eterna, mãe da cristandade, jazia abandonada, devorada pelo pó, pelos ladrões e pela nostalgia. Suas basílicas, outrora centros de peregrinação, eram agora ruínas silenciosas, e o povo romano, órfão de seu pastor, clamava por unidade. A Igreja, um barco sem timão, à deriva num mar de corrupção, guerras e divisões, precisava de um pastor que a guiasse de volta ao porto. E Deus, em sua infinita ironia, escolheu uma mulher iletrada, uma jovem de Siena, para lembrar ao Papa seu dever sagrado. Inscreva-se para viver esse momento histórico. Catarina já havia escrito cartas a Gregório, muitas, cheias de fogo, ternura e ousadia, assinadas não como súdita, mas como mãe espiritual. Nelas, chamava-o de Dulcíssimo Cristo na Terra, um título que reconhecia sua autoridade, mas também o repreendia sem rodeios. Levanta-te do barro, pastor dormido, e vem pastorear o rebanho onde Cristo derramou seu sangue. Roma chora e a Igreja sangra por tua ausência. Essas palavras, ditadas em dialeto toscano e escritas por seus discípulos, cruzavam os Alpes, atravessavam florestas e rios e chegavam ao coração da França. Alguns cardeais as queimavam, temendo sua influência. Outros se escandalizavam, chamando-a de insolente. Mas Gregório as lia e tremia, como se o próprio Espírito Santo falasse através delas. Quem ousa escrever-me assim? Perguntava, enquanto as letras tremulantes de Catarina queimavam em suas mãos. Uma mulher, respondiam os cardeais com desdém, mas não uma qualquer. Esta Catarina move cidades com suas palavras, chamam-na a serva sem medo.
Não perca essa ousadia santa. Inscreva-se agora. Gregório duvidava, sabia que devia voltar a Roma, mas temia a anarquia, as facções inimigas, a instabilidade política. A cadeira de Pedro era de pedra, mas sob seus pés ele sentia apenas areia, movediça e traiçoeira. Seus conselheiros o alertavam. Roma era um ninho de víboras, onde a violência e a traição reinavam. Mas Catarina, movida por Deus, não recuava. Ela foi chamada a Avignon, não como princesa, diplomata ou embaixadora, mas como esposa de Cristo, enviada pelo próprio amor. A viagem foi longa e árdua. Ela atravessou montanhas cobertas de neve, rios gelados e cidades desconhecidas, com o corpo fraco, mal se sustentando em pé, mas com olhos brilhando como espadas embainhadas em misericórdia. Raimundo de Capua a acompanhava, ouvindo-a rezar, baixinho cada noite, como uma criança que sussurra ao pai. Senhor, não me deixe falar palavras minhas, que minha voz seja apenas um eco do céu. Inscreva-se para acompanhar essa jornada épica. Quando chegou a Avignon, o séquito pontifício olhou-a com desdém. Essa camponesa influenciará o Santo Padre? Murmuravam, rindo de sua aparência. Catarina estava descalça, com um manto branco rasgado pela viagem e o rosto pálido, de jejuns prolongados. Mas caminhava com a dignidade de uma rainha que não precisa de coroa, pois leva Cristo no peito. Gregório a recebeu em audiência privada, vestido com túnica de brocado, mitra reluzente e báculo de ouro, cercado por cardeais murmuradores que a observavam com desconfiança. Catarina entrou, ajoelhou-se diante do Papa e levantou os olhos. Seus olhares se encontraram e o silêncio caiu como um manto sobre a sala. Gregório sentiu algo invisível atravessá-lo, como se o próprio Espírito o julgasse. Padre Santo, começou ela, com voz suave, mas firme. Não venho ensiná-lo, venho lembrá-lo. O Senhor foi colocado como pastor das almas, não como rei de salões. Roma chora sua ausência. A igreja está ferida porque sua cabeça não está onde Cristo foi crucificado. O Papa abaixou o olhar, incapaz de sustentar aqueles olhos que pareciam ver sua alma. Junte-se a esse confronto histórico, inscreva-se agora. O mundo precisa de verdade, continuou Catarina, sua voz ganhando força. E se o Dulcíssimo Cristo na terra não tiver coragem de obedecer ao céu, quem terá? Gregório apertou os dedos no trono, o coração batendo forte. A voz daquela mulher não era humana, era o trovão de Deus na boca de uma donzela. Sabes o que me espera em Roma? Perguntou ele com a voz rouca. Anarquia, morte, sacrilégio. Catarina levantou-se, o corpo trêmulo, mas o espírito uma chama inextinguível. Melhor morrer por obedecer a Cristo do que viver traindo seu amor. Que vale sua vida se o mundo perder seu pastor? Os cardeais, lívidos, queriam interrompê-la, mas Gregório levantou a mão. Basta, deixem-na falar. E Catarina falou, não com política, mas com profecia, não com dados, mas com lágrimas. Lembrou ao Papa sua missão, o sangue derramado por Pedro, a necessidade de testemunho. Falou da igreja como uma mãe ferida, dos fiéis como ovelhas sem pastor, do chamado de Deus, que não admite covardia. Quando terminou, a sala estava em silêncio absoluto. Gregório caminhou até a janela, olhou para o sul, onde os caminhos empoeirados levavam a Roma, e sussurrou: Voltarei. Que Deus me julgue se não cumprir o que me pedes. Catarina inclinou-se com humildade. Roma não precisa de um rei, precisa de um pai. E o Senhor Padre Santo deve ser esse pai. Inscreva-se para sentir esse momento decisivo. Dias depois, contra todos os conselhos humanos, Gregório XI iniciou a viagem de volta a Roma. Catarina o moveu não com exércitos, não com dinheiro, mas com palavras, amor e verdade. A história recordaria aquele momento como um dos atos mais
heróicos da Igreja, não pela força do Papa, mas pela coragem de uma virgem. A voz que saíra do silêncio de uma cela em Siena cruzou montanhas, tronos e corações, devolvendo Pedro à sua cadeira. Uma mulher sem letras dobrara o poder, não com violência, mas com santidade, mostrando que o amor é mais forte que qualquer império. Não perca esse marco da história. Inscreva-se agora. Mas Roma, após o retorno de Gregório, não era a cidade gloriosa que Catarina sonhara. As ruínas dos fóruns antigos misturavam-se às ruínas da alma. Cardeais desconfiavam uns dos outros. O clero estava dividido entre lealdades, as ruas cheiravam a traição, e os altares a poeira e esquecimento. Gregório morreu poucos meses depois, em 1378, e Catarina chorou desesperadamente, não apenas pelo homem, mas pelo que ainda não fora curado. O mundo parecia sustentado por um fio fino de incenso, frágil e prestes a romper. Então, o pior aconteceu. O novo Papa, Urbano VI, foi escolhido em meio a pressões e tensões. Seu caráter áspero, impetuoso e às vezes violento alienou muitos. Cardeais, movidos por medo, orgulho ou ambição, declararam sua eleição inválida e nomearam Clemente VII, que retornou a Avignon. Assim começou o grande cisma do Ocidente. 2 papas, 2 cúrias, 2 igrejas divididas, um único Cristo crucificado novamente por seus próprios pastores, como se a túnica sem costura fosse rasgada diante de seus olhos. Inscreva-se para entender esse drama que abalou a cristandade. Catarina sentiu seu coração se partir, como se uma lança o atravessasse. Não havia dor maior que ver a esposa de Cristo, a Igreja, rasgada por aqueles que deveriam protegê-la. Ai de mim, escreveu em uma de suas cartas, com a tinta tremendo de emoção. O corpo místico está sangrando. Ó Deus eterno, até quando deixarás que se rompa tua túnica sem costura? De Roma, onde se estabeleceu por obediência, ela escreveu sem descanso, dia e noite. Suas cartas eram gritos em tinta, súplicas de amor, correção fraterna e apelos apaixonados. Escrevia a reis, cardeais, religiosos e até a leigos, chamando-os com coragem e doçura. Voltai, loucos cruéis, à unidade do cálice. Sede homens, não bestas. A Igreja é uma, e seu coração é Cristo. Muitos a ouviam, tocados por sua sinceridade. Outros zombavam, chamando-a de fanática. Alguns a odiavam, temendo sua influência. Mas Catarina não se calava. O fogo que ardia dentro dela era mais forte que a incompreensão, mais forte que o ódio, mais forte que a própria morte. Junte-se a essa luta pela unidade da Igreja. Inscreva-se agora. Em suas noites em Roma, sozinha na igreja de Santa Maria, sopra Minerva, Catarina prostrava-se diante do sacrário, com os braços abertos em cruz, como se quisesse abraçar o mundo. Ó esposo meu, chorava com lágrimas que molhavam o chão de pedra. Por que permites que se rasgue teu corpo? O que devo fazer para repará-lo? Toma minha vida, minha carne, meu sangue, mas une tua igreja. Então começaram os estigmas invisíveis, um segredo entre ela e Deus. Ninguém via, mas seu corpo ardia com dores sem causa médica, como se as chagas de Cristo se gravassem em sua alma. Em visões, Cristo lhe aparecia sangrante com as chagas abertas, coroado de espinhos. Catarina, dizia ele, já não basta com palavras, peço teu corpo. Tua vida será minha mensagem. Ela respondeu sem hesitar, faça-se em mim segundo tua paixão. Cada vez mais fraca, Catarina seguia ditando cartas, enquanto jazia na cama, com Beatriz anotando palavra por palavra e Raimundo revisando com lágrimas nos olhos. Sua alma estava viva, vibrante, mas seu corpo se desfazia como cera ao fogo, consumido pelo amor. Inscreva-se para sentir essa paixão ardente.
Um dia, um cardeal cético a visitou, determinado a comprovar a loucura da santa. Ele ouvira falar de sua fama e queria desafiá-la. "É você quem ousa julgar príncipes e papas?" perguntou com tom altivo, cruzando os braços. Catarina, deitada em seu camastro de palha, levantou o olhar. Seus olhos eram abismos de misericórdia, profundos como o próprio céu. "Não julgo", respondeu com voz fraca, mas firme. "Apenas clamo, porque quando a mãe sangra, o filho deve chorar. Sou filha da igreja. E você, senhor, o que é?" O cardeal, desarmado por aquelas palavras, não soube o que responder. Saiu da sala em silêncio, com o coração inquieto, como se tivesse enfrentado não uma mulher, mas a própria verdade. Roma começava a conhecê-la como a mulher que chora pela igreja, uma figura que inspirava temor e reverência. Alguns a evitavam com medo de sua franqueza. Outros a procuravam como a um oráculo, buscando orientação em tempos de confusão. Não perca essa força espiritual. Inscreva-se agora. Uma tarde, apoiada por 2 discípulos, Catarina caminhou pela Praça de São Pedro, com passos lentos e dolorosos. Parou diante da basílica, olhou para o céu, onde nuvens douradas se moviam lentamente, e caiu de joelhos. "Tu me chamaste, agora toma-me", sussurrou com a voz quase inaudível. Foi sua última caminhada. De volta à sua cela, pediu que lhe trouxessem uma cruz de madeira. Abraçou-a com força, como quem abraça um esposo moribundo, e ditou suas últimas palavras para Beatriz. "É tempo de sacrifício. Não quero morrer sem deixar dito: amem a igreja, mesmo que ela os fira, pois ela é mãe, e quem amaldiçoa sua mãe, amaldiçoa sua própria carne." Roma aguardava sua morte como se espera um eclipse, com o coração suspenso. Aos pés de sua cama, Raimundo escreveu em seu diário: "Nunca vi uma alma tão quebrada e ainda assim tão cheia." Seu coração parecia carregar toda a cruz de Cristo. Era como se seu corpo fosse cinza e seu espírito uma chama indestrutível. Inscreva-se para viver esse sacrifício supremo. Em 1380, Catarina, quase sem vida, jazia em sua cela no mosteiro de Santa Maria sopra Minerva. Seu corpo, uma ruína sagrada, era apenas osso, pele e luz. Os médicos não compreendiam como ela ainda vivia. Não comia, não dormia, mal conseguia falar com os lábios, mas sua alma ditava incessantemente. Sentada em seu camastro de madeira, coberta por uma manta áspera e os pés enfaixados, começou a pronunciar palavras que não nasciam de sua razão, mas da própria boca de Deus. "Preparai-vos", disse ao discípulo Estevão Macone. "O Senhor quer falar. Eu serei apenas a pena, e a tinta será meu sangue." Assim começou o diálogo da divina providência, ditado entre lágrimas, êxtases, convulsões e resplendores. Não foi escrito, foi exalado, um sopro do alto, uma conversa íntima entre a alma e Deus Pai, onde a voz de Catarina desaparecia para dar lugar a uma sabedoria que queimava. "Eu sou o que é", ditava com os olhos fechados e as bochechas acesas pela febre. "Vós sois a que não é. Sem mim não há bem. Só o amor gratuito sustenta o universo." Inscreva-se para ouvir essas palavras eternas. Beatriz, Raimundo e Estevão escreviam com mãos trêmulas, às vezes incapazes de acompanhar o ritmo. Catarina falava da dignidade do homem, criado à imagem de Deus, do abismo do pecado que separa a alma do Criador, da luz de Cristo que ilumina as trevas, da cruz como ponte entre o céu e a terra. Suas palavras não eram teorias abstratas, eram fogo, capazes de incendiar corações. "A alma que me conhece", ditava, "já não pode viver sem desejar minha glória. Sua fome é tão grande que, embora a colocasse no paraíso, se soubesse que eu não sou amado na terra, choraria." Os copistas choravam enquanto escreviam, alguns caíam de joelhos, outros rompiam-se em prantos ao ler o que haviam registrado.
Era como se cada frase fosse uma espada e um abraço ao mesmo tempo, cortando o orgulho e curando a alma. Um dia, Raimundo a encontrou em êxtase, o rosto transfigurado, a testa coberta de suor. Ao se aproximar, Catarina falou sem abrir os olhos. Pai, ele me mostrou a alma como uma torre alta, branca, cheia de quartos. Quando a alma habita em si mesma e Deus nela, todo o inferno treme. E acrescentou, como quem recorda um segredo. Não é o medo que salva, é o amor. Sempre o amor. Junte-se a essa sabedoria divina. Inscreva-se agora. Em meio ao sofrimento físico mais extremo, Catarina não pensava em sua própria salvação. Seu único clamor era pela igreja, pelos pecadores, pelo mundo. Ditava orações por prostitutas, cartas para papas, consolos a camponeses, visões de santos e súplicas aos anjos. Tudo brotava de uma fonte que nunca se secava, um amor que transcendia a carne. Ó fogo eterno! Gritou numa madrugada, com a voz rouca, tu me enamoraste, como não arder se tu me habitas? Às vezes falava com o tom de uma criança, cheia de maravilha, outras com o ímpeto de uma profetisa, proclamando verdades eternas, mas sempre, sempre com o amor de uma esposa fiel até a morte. Quem a ouvia sentia que estava diante de um milagre, não daqueles que curam corpos, mas que ressuscitam corações. Eu não sou santa, disse uma vez, quase em sussurro, com humildade. Sou apenas uma que acreditou que Deus é capaz de amar o mais miserável. Inscreva-se para sentir esse milagre. O diálogo continuava crescendo como uma árvore eterna, cada página uma chama. Raimundo entendia. O que Catarina ditava não poderia ser destruído, porque não era dela. Era o amor falando a si mesmo. E assim, enquanto o mundo se debatia entre guerras e cismas, uma mulher moribunda ditava palavras que séculos depois ainda seguiriam ardendo, não porque eram belas, mas porque eram verdadeiras. O céu já estava perto, e Catarina sabia disso. Mas antes de partir, deixou seu testamento, não escrito em pergaminho, mas na alma de seus discípulos. Não vos digo que busqueis visões, disse-lhes uma noite com a voz fraca, mas firme. Digo-vos que ameis, que vivais crucificados, que sejais igreja até o último suspiro. E então, como quem entrega uma tocha, caiu em silêncio. O diálogo estava completo. Uma obra ditada sem letras, um livro sem tinta, um evangelho de amor escrito por uma mulher quebrada, mas consumida por Deus. Inscreva-se para carregar essa tocha. No amanhecer do 29 de abril de 1380, Roma despertava envolta na confusão do cisma, com disputas de embaixadores e intrigas de clérigos. Mas em um canto silencioso, entre os muros do mosteiro de Santa Maria sopra Minerva, o céu inteiro se preparava para receber uma rainha que não usava coroa de ouro, mas de espinhos. Catarina jazia em seu leito, quase sem peso, mal sustentada pela fé. Seu corpo era uma ruína sagrada, ossos projetando-se como galhos secos, pele fina como pergaminho. Mas de seu rosto emanava uma luz indescritível, como se ela já habitasse o céu. Já não podia falar com a língua, mas sua alma seguia, pronunciando orações que estremeciam aqueles ao seu redor. É o cálice, sussurrou um dia, com voz quase inaudível. O cálice da paixão, ele me deu, e eu bebi até a última gota. Inscreva-se para testemunhar esse sacrifício final! Nos dias anteriores, seus sofrimentos intensificaram-se de forma inexplicável. Dores agudas nas mãos, nos pés e no lado, como se as chagas de Cristo se manifestassem em seu corpo. Não havia sangue visível, mas aqueles que a assistiam sabiam. Ela carregava os estigmas invisíveis, gravados não na carne, mas na alma. Beatriz, fiel como uma irmã, enxugava o suor de sua testa enquanto rezava em silêncio.
Raimundo de Capua permanecia em vigília, recitando salmos, às vezes com a voz embargada pelas lágrimas. Catarina, com voz tênue, dizia: Não tive letras, mas ele escreveu em mim. Não tive trono, mas reinei no coração do meu Senhor. Não fui sábia, mas o amor me ensinou tudo. Seus últimos dias foram de oração contínua, com as mãos juntas, os olhos fechados e a alma aberta, como uma janela para o eterno. Às vezes, seus lábios se moviam, murmurando nomes, preces, ladainhas. Outras, entrava em profundo silêncio, como quem conversa cara a cara com o invisível. Uma madrugada foi ouvida dizendo: Cumpri o que tu me deste, eu amei como pude, recebe-me agora, ó doce Pai eterno. Inscreva-se para sentir essa entrega total. Naquela manhã, Catarina pediu para receber a Eucaristia. Quando o sacerdote colocou a hóstia sobre sua língua, ela chorou em silêncio, como se visse o próprio Cristo. Foi sua última comunhão. Depois, pediu que colocassem um crucifixo em seus braços. Abraçou-o com força, como a um esposo, e, com um sorriso sereno, disse: Mãe, Igreja, servi-te com meu sangue, não me olhes como serva, olha-me como filha. Raimundo, entre soluços, tomou-lhe a mão. Catarina, o que deseja que digamos sobre ti? Ela mal abriu os olhos, com uma voz fraca mas clara. Dizei que fui loucura de amor, dizei que fiz tudo por Cristo e por sua esposa ferida. O relógio marcava a 6ª quando um longo suspiro percorreu seu peito. Catarina exalou sua alma como quem entrega uma flor, sem gritos, sem alarde, apenas com paz. O quarto se encheu de um perfume invisível, de uma sensação de eternidade suspensa. Uma pomba branca, dizem alguns, voou pela janela. Outros juraram ter visto uma luz dourada no teto. Raimundo simplesmente se ajoelhou, incapaz de falar. As irmãs choraram em silêncio, e Beatriz cobriu o rosto de sua amiga com um pano de linho. Inscreva-se para viver esse momento sagrado. O corpo de Catarina permaneceu ali, inerte, mas seu espírito inundou Roma, Siena, a Europa, cruzou séculos, acendeu corações, foi enterrado na igreja que hoje leva seu nome. Sua cabeça, relíquia de amor, seria mais tarde trasladada para Siena, sua querida pátria. Mas Catarina já não estava lá, estava onde sempre quis estar, no coração de Deus. Não deixou riquezas, monumentos ou impérios, deixou um caminho, um testemunho. E até hoje, quem se aproxima dela não encontra uma santa distante, mas uma irmã ardente que do céu ainda sussurra: Amei, servi, sofri e não temi, pois tudo é por amor. Inscreva-se para carregar esse legado. Os anos passaram e Roma continuou sendo Roma, com suas glórias e suas ruínas. A igreja sobreviveu ao cisma, as guerras se transformaram, e o tempo, com seu passo lento e majestoso, cobriu de pó os tronos e as mitras. Mas Catarina não desapareceu. Sua palavra, escrita entre febre e lágrimas, cruzou gerações como um rio que não se detém. Seu diálogo da divina providência foi lido por teólogos, contemplado por místicos, reverenciado por papas. Suas cartas em dialeto toscano ressoaram em palácios e celas, como um chamado à conversão. Sua vida foi estudada, debatida, amada. E um dia, séculos depois, em 1970, a igreja, aquela mesma igreja que ela curou com seu amor sangrento, a proclamou doutora. Sem ter aprendido nas universidades, sem ter lido os clássicos, doutora, por ter aprendido diretamente do coração de Deus. Chamaram-na doutora do amor, não pelo que ensinou com palavras, mas pelo que ensinou com feridas, com uma vida oferecida como sacrifício. Inscreva-se para honrar essa doutora do amor. Hoje, seu corpo repousa em Roma, na Basílica de Santa Maria Sopra Minerva, e sua cabeça em Siena, na Basílica de São Domingos.
Mas seu coração, ó, seu coração, está em todos os lugares onde há uma alma que sofre, que duvida, que arde por Deus. Em cada igreja vazia, em cada altar esquecido, em cada canto onde alguém chora pela igreja, Catarina está. Ela não parou de escrever. Cada alma que se levanta por amor é uma nova carta sua. Cada oração sincera é uma nova linha de seu diálogo. Cada reconciliação é um eco de sua voz. E quando os tempos parecem escurecer, quando a igreja treme, quando o mundo parece ter esquecido a ternura de Deus, sua figura se ergue novamente, não como um espectro, mas como mãe, irmã, esposa do amor. Do céu, Catarina de Siena nos repete: não temais, o amor não é amado, mas pode ser se você amá-lo hoje. Inscreva-se para ouvir essa voz que nunca se cala. Por isso, ao final desta história, não resta mais nada além de fazer silêncio, inclinar o rosto e dizer com voz de filhos: Santa Catarina de Siena, Virgem ardente, voz de fogo, esposa do crucificado, doutora da Igreja, protetora da Europa, intercessora dos que amam a Igreja ferida, rogai por nós. Que seu exemplo nos inspire a viver com a mesma paixão, a mesma entrega, o mesmo amor que transformou o mundo. Amém.